Oi, hoje nós iremos falar sobre normas de segurança contra incêndio e saídas de emergência. Saídas de emergência com ênfase em escadas. A Instituição Normativa número 9 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, publicada em 1º de junho de 2020, estabelece critérios para o dimensionamento e concepção de saídas de emergências em edificações, com ênfase nas escadas de incêndio. Bem-vindo a esta flash aula sobre a NBR-09 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Nesta breve apresentação, abordaremos os principais normativos para as escadas de emergência, que estabelece diretrizes essenciais para a segurança. Você entenderá sua importância, a aplicação e os requisitos fundamentais para garantir a conformidade e a proteção de edificações. A gente vai falar um pouco dos tipos de escada. Os tipos de escada, eles podem variar dependendo da quantidade, o tipo de escada. Ela depende muito da ocupação, a altura, a distância e a lotação do edifício que a gente vai estar analisando. Então, elas podem variar, elas possuem alguns tipos, como a escada comum, conhecida pela sigla ECM, a escada protegida, EPT, a escada enclausurada com ventilação, EEE, e a escada enclausurada com exaustão, que é a EEV. A escada à prova de fumaça, conhecida pela sigla EPF, ela possui 3 variações. É um tipo de escada que oferece uma proteção máxima contra a entrada de fumaça do fogo, Então, ela é subdividida em 3 categorias. A primeira categoria é a escada pressurizada, então ela utiliza uma ventilação mecânica que injeta ar limpo, impedindo a entrada de fumaça contaminada. A segunda subcategoria seria a escada enclausurada com ventilação para o exterior, então essa escada possui aberturas de ventilação direta para o ambiente externo. E a terceira seriam escadas abertas, garantindo na área externa, que a gente tem a ventilação natural, então elas ficam localizadas na parte de fora do edifício. São escadas, por exemplo, que a gente consegue visualizar no shopping de Balneário, o shopping principal de Balneário, Ele possui várias escadas ao redor do prédio do lado de fora. Seriam escadas à prova de fumaça com abertura externa. Mas, independente do tipo de escada, possuem requisitos gerais que são previstos na NBR-09. Esses requisitos gerais das escadas de emergência são 5. Todas elas têm que ter, independente do modelo, da quantidade. O primeiro requisito, então, seria o corrimão e o guarda-corpo, que tem que ter em ambos os lados. O segundo seria a indicação do número de todos os pavimentos, então em cada andar da escada tem que ter uma placa indicando o pavimento que a pessoa vai estar, Ele tem que estar bem visível, de preferência que seja algo que iluminado ou que brilhe no escuro, em caso de falta de luz, que fique bem sinalizado. A terceira regra seria o acionamento automático da iluminação convencional, então exatamente para que as pessoas consigam verificar as rotas de saída e as indicações de pavimento. Então eles têm que ter um acionamento automático de iluminação, porque é muito comum em casos de emergência que a gente tenha falta de luz, A quarto requisito seria o piso antiderrapante, então eles não podem ter um material liso ou escorregadio. E o quinto seriam as paredes das caixas de escada, das guardas, dos acessos e das descargas tem que ter o acabamento liso. Então, Pressurização de escadas. Para edificações com altura superior a 75 metros, a instalação de sistemas de pressurização em escadas é obrigatória. Esse sistema utiliza ventilação mecânica para injetar ar limpo nas escadas, impedindo a entrada de fumaça e garantindo uma rota de fuga segura durante incêndios. Utilização e restrições das escadas de emergência. Áreas técnicas. Escadas de emergências podem ser usadas para acesso às áreas técnicas, desde que mantidas em características de segurança. Depósitos. Não podem ser utilizadas como depósito para passagem de instalações não relacionadas à segurança contra incêndio ou para dutos de lixo. Transição da aprumada. É aceita a transição da aprumada de escadas de emergência, desde que mantidas a sua condição de exclausuramento. Degraus das escadas de emergência. Piso. Os degraus devem ter piso incombustíveis e antiderrapante, altura entre 16 e 18 cm e base entre 27 e 32 cm. Isolado. Não são permitidos degraus isolados ou em leque, exceto em áreas privativas ou técnicas. Base. A base do degrau deve ser dimensionada pela fórmula de Blondel. Dimensões. A altura livre mínima de 2,10 metros e largura conforme o dimensionamento específico da edificação. O primeiro tópico, a luz natural.
Então, quando houver iluminação natural, a abertura deve ter um castilho fixo com vidro de segurança e a área máxima de 0,25 a 0,50 metros ao quadrado. Então, a gente precisa que esse castilho fixo seja de vidro, né, um vidro de segurança, e que ele tenha essa área máxima. O segundo requisito seriam os requisitos para resgate. Então, deve ser previsto uma área de resgate para pessoas com deficiência, né? Dentro da escada ou anticâmara. Então, dentro da escada da anticâmara deve ter um espaço reservado previsto, né? Uma área que seja o suficiente, né? De espaçamento para poder fazer resgate de pessoas com deficiência. O terceiro requisito e último seria a área de resgate. Então, a área de resgate ela tem que ter as dimensões mínimas de 80 por 120 centímetros, pintadas de azul, com o símbolo internacional de acesso. Então, ela tem esses 3 requisitos, além das dimensões, incluindo, então, com as escadas privativas e de serviço. Elas têm as curiosidades sobre elas. Essas áreas de unidades residenciais, elas não são sujeitas à fiscalização do Corpo de Bombeiros. Então, as escadas de serviço, as escadas privativas. Normalmente, essa fiscalização é em locais comerciais. Outra coisa também é que escadas de mezaninos, onde não tem acesso ao público, elas podem sim ser em leque ou espiral. Tem os requisitos específicos dela, né, que você pode visualizar na NBR, mas diferente das outras escadas, né, que é proibido a utilização desse modelo, para mezaninos é permitido o leque e o espiral. Assim como as escadas de serviço do tipo marinheiro, elas são permitidas sim para acesso a reservatórios elevados, então a locais altos, como telhados, torres de serviço. Para esses locais o tipo marinheiro é permitido. Agora, falando de escadas em acessos restritos e a palco de show, palco de teatro, elas têm 3 tópicos muito específicos. Então, desses tópicos a gente tem sobre a iluminação. Então, tem que ter iluminação de emergência e placa indicativa, porque geralmente costumam ser locais, falando de palcos, né, escuros e com muitos subandares. Então, essas indicações elas têm que estar bem iluminadas. Os degraus podem ter altura máxima de 20 centímetros em formato de leque ou espiral. Então, em até 20 centímetros é permitido que tenha leque e espiral nesses locais também. E por último, as escadas de acesso a palco devem ter a iluminação de emergência e a altura a ser vencida inferior a 2 metros, né? Então, tem que estar visível e inferior a 2 metros de altura.